O determinante de uma matriz é um número real que está associado a esta matriz, que depende, é calculado de acordo com as entradas da matriz. Então, nós vamos iniciar aprendendo a calcular o determinante de uma matriz um por um, uma matriz que tem apenas uma coluna e uma linha, ou seja, uma matriz que tem apenas uma entrada. Então, para uma matriz um por um, vamos considerar que é uma matriz que eu vou chamar de A. Ela tem uma entrada só, eu vou representar essa entrada como A minúsculo, índice 1, 1. Conforme já foi discutido no início, para representar as entradas de uma matriz, nós utilizamos uma letra minúscula, que é a mesma letra que é o nome da matriz, e índices, que representam a linha e a coluna que aquela entrada está ocupando. E esse A1 representa um número real. O determinante de uma matriz como essa é o próprio número real que está ali. Simples assim. Vamos tornar essa discussão agora mais concreta, abordando alguns exemplos. Então, agora eu vou dar o nome de B para a matriz 1 por 1, de entrada, o número real 5. Então, o determinante dessa matriz é o número real 5. Vamos agora ver o caso em que a nossa matriz, também tem só uma linha e uma coluna, mas a entrada é menos 2. Da mesma forma, o determinante dessa matriz é o número real menos 2. Não tem cálculo a ser realizado. É bem direto e imediato. Agora nós vamos trabalhar com matrizes de ordem 2 por 2, duas linhas e duas colunas. Determinantes, nós só definimos para matrizes quadradas, matrizes em que o número de linhas é igual ao número de colunas. Então, para uma matriz quadrada de ordem 2, vamos representar aqui uma matriz qualquer de ordem 2 dessa forma. Vou dar o nome dela de matriz A. A11 representa o elemento que está na linha 1, coluna 1. A12 representa o elemento que está na linha 1, coluna 2. A21 representa o elemento que está na segunda linha, coluna 1. A22 o elemento que está na segunda linha, segunda coluna. O determinante dessa matriz é a diferença entre o produto dessa diagonal, que nós chamamos de diagonal principal, e o produto dessa diagonal, que nós denominamos de diagonal secundária. Então, o determinante da matriz A é o produto da diagonal principal, então é A11 vezes A22. Então, a diagonal principal é formada por esses dois elementos. Menos, ou seja, é a diferença entre esse produto menos esse outro produto. Então, menos o A21 vezes o A12. Eu multiplica esses dois e faz a diferença entre esses produtos. O produto da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária. Isso pode parecer um pouco estranho quando nós utilizamos as letras, então vamos ver um exemplo concreto. Então, considere aqui a matriz B, que é a matriz de entradas 2, 3, 1 e 5. O determinante da matriz B é o produto dos elementos
que estão na diagonal principal, então é 2 vezes 5, menos o produto dos elementos que estão na diagonal secundária, 1 vezes 3. 2 vezes 5 é 10, 1 vezes 3 é 3, e 10 menos 3 é 7. Então, o determinante da matriz B é o número real 7. Nós representamos também o determinante de outras formas. Ao invés de escrever determinante e colocar o nome da matriz entre parênteses, podemos também, em algumas situações, escrever determinante e escrever toda a matriz aqui entre parênteses. Em algumas situações, é relevante usar esta notação, este símbolo, porque em algumas situações é relevante que apareçam as entradas da matriz que está sendo estudada. Então, o determinante dessa matriz, que nós acabamos de calcular, vale 7. Existe ainda uma outra forma que nós utilizamos para representar o determinante, em que é relevante que apareçam as entradas da matriz, que é escrevendo a matriz entre barras. Então, quando nós colocamos aqui os colchetes, nós estamos representando a matriz. Agora, quando nós colocamos a matriz entre barras, isso aqui não representa a matriz, e sim o determinante da matriz que está aqui. Então, o determinante da matriz 2, 3, 1, 5, nós acabamos de calcular, ele vale 7. E agora nós vamos ver como é calculado o determinante de uma matriz de ordem 3, ou seja, uma matriz que tem 3 linhas e 3 colunas. Vamos proceder de maneira análoga a que fizemos com a matriz de ordem 2. Então, nós vamos iniciar com uma matriz genérica de ordem 3. Então, aqui na primeira linha, A11, A12, A13. Então, A1 representa o elemento que está na primeira linha, primeira coluna. A12, primeira linha, segunda coluna. A13, primeira linha, terceira coluna. A21, A22, A23 são os elementos que estão na segunda linha. A31, A32, A33 são os elementos que estão na terceira linha. A 3,2 está na terceira linha e segunda coluna. Importante se habituar com esta notação, com estes símbolos, com esta linguagem. Para calcular o determinante da matriz A, nós precisamos estender a matriz. O que significa isso? Nós vamos montar a matriz inicialmente, sem os colchetes, para ficar mais limpo. Aqui eu errei. É A32. E agora, nós vamos copiar a primeira e a segunda coluna aqui na frente da terceira. Então, primeiro, nós reproduzimos a primeira coluna. E, em seguida, reproduzimos a segunda coluna. Agora nós vamos considerar as seguintes diagonais.
Aqui nós temos esta diagonal, que aparece aqui, chamada diagonal principal. Além dela, nós temos outras duas, que têm a mesma direção, são paralelas à diagonal principal. Perceba que os elementos que formam uma diagonal são obtidos da seguinte forma. Eu estou aqui no primeiro elemento da diagonal, o elemento A11. Aí eu avanço uma linha e avanço uma coluna. Aí está o próximo elemento da diagonal. Avanço uma linha, avanço uma coluna. Está o próximo elemento da diagonal. A diagonal seguinte é obtida da mesma forma. Avanço uma linha, avanço uma coluna. Está o próximo elemento da diagonal. Avanço uma linha, avanço uma coluna. Está o próximo elemento da diagonal. A outra diagonal é a mesma coisa. Avanço uma linha, avanço uma coluna. Está o próximo elemento da diagonal. Avanço uma linha, avanço uma coluna. Está o próximo elemento da diagonal. Além dessas diagonais, nós temos as diagonais no sentido da diagonal secundária, que é essa aqui. Então, nós temos essa diagonal e temos as que são paralelas a ela. Então, a mesma coisa. A diagonal, avança uma linha e uma coluna. Eu estou saindo de baixo para cima agora. Avanço uma linha e uma coluna. 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 Assim eu obtenho os três elementos que estão em cada uma das diagonais. Os produtos das diagonais que são paralelos à diagonal principal, esses produtos serão somados. Então, eu vou colocar um sinal de mais aqui na frente deles para indicar isso. E os produtos das diagonais, que são paralelas à diagonal secundária, nós vamos subtrair. Dessa forma, o determinante da matriz A vai ficar o produto dessa diagonal vai ser somado. Então, fica A11 vezes A22 vezes A33. O produto da próxima diagonal também vai ser somado. Então, fica mais A12 vezes A23 vezes A31. Mais o produto da próxima diagonal, sendo somado. A13 vezes A21 vezes A32. As demais diagonais serão subtraídas. Então, esse menos que está aqui é o menos da fórmula. E agora eu vou colocar o produto. A31 vezes A22 vezes A13. Então, A31 vezes A22 vezes A13. A outra diagonal também está nessa mesma direção. O produto será subtraído. Então, menos da fórmula, esse menos aqui. Esse menos aqui é só para lembrar que o produto será subtraído. A32 vezes A23 vezes A11. E, finalmente, o produto da última diagonal, que é A33, que vai ser subtraída, porque o menos aqui, A33 vezes A21 vezes A12. Perceba que fica uma fórmula gigante, aparentemente complicada. Então, ao invés de memorizar essa fórmula, nós memorizamos esse procedimento. Nós sempre vamos montar esta tabelinha. Vamos fazer aqui um exemplo para deixar isso claro.
Então, considere a matriz P. B é o nome da matriz que eu escolhi. Podia ser X, podia ser Y, podia ser Z, podia ser alfa, beta, o nome que eu quisesse. Como eu já usei A, agora eu estou usando B para que seja diferente. Então, matriz de entradas 1, 3, 5, 2, 1, 7, 2, 5, 10. Essa é a nossa matriz. No primeiro passo, nós vamos montar a matriz. 1, 2, 2, 3, 1, 5, 5, 7, 10. E agora nós copiamos na frente da terceira coluna a primeira coluna. Em seguida, copiamos a segunda coluna. Tem que ser nessa ordem. Então, na frente da terceira, a primeira, e na frente da cópia da primeira, a segunda. E agora, alinhamos aqui as diagonais. Deixa eu usar a cor que eu usei anteriormente. As que serão somadas eu vou usar azul. E as que serão subtraídas eu vou usar vermelho. E vou colocar um mais aqui na frente das que serão somadas e um menos na frente das que serão subtraídas. E agora é só montar a continha. Determinante da matriz B é igual. Então, essa primeira diagonal vai ser somada, o produto dela. Então, 1 vezes 1, 1 vezes 10, 10. Como vai ser somado, fica mais 10. 3 vezes 7, 21 vezes 2, 42. Como vai ser somado, mais 42. 5 vezes 2, 10. Vezes 5, 50. Como vai ser somado, mais 50. Agora as diagonais que serão subtraídas. Vou começar com essa aqui. 2 vezes 1, 2. Vezes 5, 10. Mas vai ser subtraído. Então, menos o 10. 5 vezes 7, 35. Vezes 1, 35. Vai ser subtraído. Então, menos 35. 10 vezes 2, 20. Vezes 3, 60. Vai ser subtraído. O determinante da matriz B fica 10 mais 42, 52, mais 50, 102. Aqui nós temos menos 10, menos 35, menos 60. Nós já aprendemos na primeira aula de matemática básica a trabalhar com conta como essa. É só somar os três números negativos. Então, 10 com 35, 45. Com 60, 105. Como os três números são negativos, fica menos 105. Lembrando que a gente pode associar aqui com ganhos e perdas, né? Então, mais 10, mais 42, mais 50, a gente pode pensar que a gente ganhou esse valor. E menos 10, menos 35, menos 60, a gente pode pensar que gastou esses valores. Então, se você gastou 10, gastou 35, gastou 60, você gastou 105. Você ganhou 102 e gastou 105, ficou devendo 3. Lembrando que para montar a continha, põe o maior em cima, o menor embaixo, faz a conta e o sinal é o sinal do maior. Isso quando a gente tem um que está sendo somado e o outro que está sendo subtraído. E agora é com vocês. Coloquei aqui alguns exercícios para que vocês pratiquem. Pratiquem e enviem para que eu possa corrigir. Muito obrigado pela atenção. Que Deus abençoe a todos nós.